Olá, crianças! Vamos dar continuidade à matéria. No início nós falamos sobre os continentes, nós falamos sobre a crosta terrestre, as camadas da crosta terrestre, a importância dessa crosta terrestre na formação do solo, das rochas e dos minerais e a aplicação disso, como o solo é importante porque ele nos permite ter agricultura, permite que nós construamos as nossas casas. Então o solo tem uma infinidade não fugiu as palavras, mas tem uma infinidade de serventias para o nosso cotidiano, tá? E vimos que sem eles seria difícil a sobrevivência, né? Então ele nos permite fazer várias coisas. Então os continentes, né, são formados na nossa parte da crosta, tá? Que é a parte mais externa. E aí a gente foi estudando toda essa derivação. Agora nós vamos estudar uma outra camada. Então, já que a gente já estudou a crosta terrestre, agora a gente vai estudar a atmosfera. A atmosfera, que é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Então, o nosso planeta, a Terra, ele é envolvido por uma camada de ar, que é chamada de atmosfera. A atmosfera, ela tem diferentes funções, mas ela nos fornece o ar, né? Então, ela nos fornece ela ainda mantém o nosso planeta numa temperatura ambiente. É essa atmosfera que permite que a gente tenha uma temperatura moderada. E protege a Terra. Protege a Terra contra o quê? Ela protege a Terra contra os raios ultravioletas, ela faz essa filtração, depois a gente vai voltar a falar disso, tá? E ela também protege a Terra contra choques com alguns corpos celestes. Por exemplo, vamos lá, vem um meteoro ao encontro da Terra. Quando ele se choca, se acontecer ele se chocar, o que vai acontecer com esse meteoro? Ele vai se fragmentar todinho. Nisso que ele se fragmenta, esses fragmentos atingem a Terra, vão causar danos? Sim, mas não vai causar tanto dano se esse aqui atingisse a Terra inteira, tá? Então vão ser impactos menores e isso facilita, né, para a vida na Terra. Por quê? Imagina um choque de um meteoro enorme, destruiria praticamente tudo. Já o choque em pedaços menores não traria destruições, mas nem tanto. Então a nossa atmosfera protege também a Terra contra choques com corpos celestes, tá bom? Principalmente esses meteoros, fragmentando essas estruturas. Mas deixando eles bem longe, né? Depois eu vou voltar a falar disso também com vocês, tá bom? Deixa eu virar um pouquinho aqui. E aí agora a gente vai falar, falei para vocês do ar. O ar, ele é uma matéria, tá? O ar é matéria, ele tem massa, ele tem volume, ele ocupa um lugar no espaço. Então, o ar é a matéria, mas como a gente consegue provar a existência do ar? Se eu chegar para vocês, ó, estourei a bola. Então, gente, o que acontece? Quando eu comecei a soprar a bola, que eu enchi essa bola, ela estava cheia de quê? De ar, não é isso? Então, eu fui enchendo até o ponto que estourou, porque o espaço que estava ocupando dentro dela estava sendo ocupado por quem? Pelo ar. Então, com esse simples fato de encher uma bola, tanto que chama bola de gás, o que ocupa o espaço dentro dela? O gás, é o ar. E o ar, ele tem a seguinte composição. A maior parte do nosso ar, presente na nossa atmosfera, ele é formado pelo nitrogênio. Então, 70% da nossa atmosfera, até um pouco
pouco mais, ele é formado pelo quê? Pelo nitrogênio. O segundo gás mais abundante é o oxigênio. Em terceiro, somente uns 5% é o gás carbônico. E a gente ainda tem outros gases, como vapor d'água e alguns gases nobres que vão compor o nosso ar, tá bom? Gente, falando ainda disso aqui para vocês, esses gases são vitais à vida. Até mesmo o gás carbônico, o pessoal não fala que o gás carbônico é ruim, que ele traz danos, que o efeito do gás carbônico é que está aumentando a temperatura do nosso planeta. Tudo bem. Mas, sem esse gás carbônico também não existiria vida. E aí eu vou falar com vocês sobre cada ar. Não é só o oxigênio que é importante, tá bom? O nitrogênio, que é o gás mais abundante, e daí a nossa Terra ser vista na forma azul do universo. A gente vê a Terra de fora do nosso planeta azul. O pessoal chama de planeta azul. Ah, por que planeta azul? Ah, por causa dos oceanos, que a maior parte da Terra é formada por oceanos? Não. Na verdade, a Terra é vista de azul. Eu botei aqui vermelho, né? Mas eu deveria ter feito de azul. Por quê? Como o nitrogênio ele é o gás em maior abundância na nossa atmosfera e ele tem a coloração azulada, quando a gente vê a Terra do espaço, a gente vê no azul justamente por causa da abundância do nitrogênio. Então, devido ao nitrogênio, que a Terra tem essa coloração azulada quando vista do espaço, e não por causa dos continentes. Ah, mas professora, eu acho que não é a água que deixa o céu azul? Não, tá? A água, ela é incolor e ela simplesmente reflete a cor do céu. Como o nosso céu é azul devido ao nitrogênio, a gente vê também a água na coloração azulada. Tranquilo? Então, o que permite a Terra, repetindo, o que permite a Terra ser vista do espaço na cor azul é devido à grande quantidade de nitrogênio que a gente tem na nossa atmosfera. Tranquilo? Então, esse nitrogênio, ele é absorvido por algumas plantas para poder ser convertido em nutrientes, tá? Em algumas plantas como as leguminosas. Então, a raiz dessas plantas absorvem. O nosso organismo não absorve nitrogênio direto, mas algumas plantas conseguem reter esse nitrogênio e conseguem absorvê-lo a partir da raiz. E aí elas vão produzir substâncias que são chamadas substâncias nitrogenadas, tá? O nitrogênio ele também é utilizado em algumas indústrias que podem pegar esse nitrogênio da atmosfera e converter em substâncias que podem ser temperaturas altamente baixas, e aí eles utilizam esse nitrogênio líquido, que eles passam para a forma líquida, para fazer o congelamento de espermas, entre outras coisas, no meio científico, tá bom? Uma outra coisa que pode ser também utilizado no nitrogênio, que eles conseguem retirar do ar, é na fabricação de bombas e outras coisas. E aí a gente vai falar agora do oxigênio, o segundo gás de maior abundância na natureza. O oxigênio é o que permite a gente respirar, é o que permite a existência dos seres aeróbicos. O que são esses seres aeróbicos? São aqueles organismos que precisam do gás oxigênio para gerar energia. Quando a gente absorve o oxigênio, a gente retira esse oxigênio do ar, pela inspiração, o que o nosso organismo converte? Ele converte esse oxigênio em energia. Energia para que a gente realize nossas funções, como andar, falar, pensar, tá? Tudo isso é retirado do oxigênio. Então, o oxigênio, ele faz a quebra dos nutrientes para gerar energia para o nosso corpo e ele também gera energia para as nossas células. E as células para os tecidos e para o corpo em geral, tá bom? Então, é a partir do gás oxigênio que a gente retira energia para as nossas funções diárias, tá? O gás carbônico, que muita gente acha que é um vilão, na verdade, ele é importantíssimo. Por quê? Porque as plantas... Deixa eu pegar a caneta verde aqui. As plantas, elas pegam
as plantas vão pegar esse gás carbônico da atmosfera. Então esse gás carbônico penetra nas folhas absorvem esse gás carbônico, tá? E aí quando ela absorve esse gás carbônico, na presença de água, clorofila e luz, ele vai transformar esse gás carbônico em nutriente para próprias plantas. Então, vou voltar a falar disso depois também, tá? As plantas, elas absorvem o gás carbônico do ar e convertem esse gás carbônico em alimento. É a partir do gás carbônico que elas produzem o próprio alimento e liberam que gás? O gás oxigênio. Tá? Vou voltar a falar disso depois. Então, sem o gás carbônico, existiria plantas? Não. Sem plantas, existiriam nutrientes para nós, seres vivos? Não. Ah, mas aí a gente come outros animais. Mas e os outros animais, eles se alimentam de quê? Por exemplo, você que adora churrasco. Você adora churrasco, não é verdade? Gosta de carne. Mas o boi, a vaca, eles se alimentam de quê? De grama. Que é o quê? Um vegetal. E os vegetais, eles precisam de quê para poder produzir o próprio alimento? Do gás carbônico. Então, eles precisam retirar o gás carbônico do ar para produzir o próprio alimento. Tá bom? E aí, além de servir de alimento para a gente, eles também liberam o quê? O oxigênio para a atmosfera, que é o gás que a gente usa na nossa respiração. Tranquilo, gente? Então, ó, basicamente isso. A atmosfera, camada de ar que envolve a Terra. Composição do ar, nitrogênio, maior quantidade, deixando a Terra com a coloração azul. Oxigênio, que é o gás da nossa respiração e também responsável pela combustão. O que é combustão? Só tem fogo na presença de oxigênio. Se não tiver oxigênio, não tem fogo. Daí combustão, tá? Ele que permite a chama da vela ficar acesa. E gás carbônico, entre outros gases. Gás carbônico é importantíssimo, pois permite que as plantas façam a fotossíntese. Então, galera, por hoje é só. Vamos começar devagarinho. E aí, na próxima aula, a gente vai passar mais coisas. Eu vou deixar ali para vocês um texto e algumas atividades para vocês fazerem lá no Classroom, tá bom? Até a próxima, galera!